E aí galera, boa noite, tudo bem? Na paz do Senhor, com muita saudade de vocês. Hoje a gente inicia a nossa temática, essa nova série de palavras, secretos, que nasceu no coração de Deus, direto do trono de Deus para nossas vidas. E eu queria abrir hoje falando um pouco sobre secretos. Em seguida eu vou entrar na mensagem e eu queria que você me ajudasse hoje, porque tudo isso é muito novo para mim. Um pouco antes de iniciar agora, eu tava bem aflito, bem ansioso, e isso me incomodou um pouco, e eu estou no meu espírito aqui pedindo que Deus venha trazer tranquilidade, venha me trazer paz, para mim de fato alcançar o teu coração através da palavra de Deus nesta noite. Eu quero te dizer que Deus é bom, Deus é maravilhoso, e essa temática ela surgiu diferente de todas as outras, porque normalmente toda vez que eu quis elaborar uma temática eu sempre busquei em Deus e eu trabalhei isso. Outras vezes eu fui sugerido por alguma liderança que eu me aconselho sempre de fora quando se trata de estrutura de rede, mas dessa vez eu me conversei com os pastores e a gente buscou em Deus essa série juntos. E eu gostaria muito que você prestasse muita atenção nessas mensagens que estão vindo aí, uma que vai te surpreender mais que a outra, eu tenho certeza disso, tanto que ontem foi a prova disso. Ontem começamos essas gravações com a pastora Bia e a pastora Carol, e foi muito forte. Cada palavra tem me surpreendido. Eu acredito que você, líder que está assistindo hoje, eu tenho certeza que Deus vai te surpreender também. Ele vai te entregar uma palavra reveladora dos céus. Você vai trazer para nossas vidas, eu tenho certeza que vai edificar. Mas eu queria te trazer alguma coisa sobre secreto hoje. Esse tema, secretos, é uma palavra que vem do latim. Ela tem a ver com ser separado. Algo que é guardado de uma forma secreta, um lugar onde se compartilha um segredo, um ambiente afastado, isolado, à parte, um ambiente confidencial, íntimo, profundo. Então, para você observar, é algo que tem muito a ver com a nossa realidade de hoje. Nós estamos passando muito tempo em casa e, de certa forma, estamos com muita oportunidade de desenvolver esse secreto. E é interessante que, se você for observar como essa palavra ela tem muito sentido, Jesus, você vai observar no Getsemane, a Bíblia diz que ele se desloca, ele sai do ambiente onde estava a aglomeração, onde ele estaria só com Deus, e ali ele compartilharia da palavra com Deus sobre aquilo que iria acontecer com ele, e ele compartilha algo do profundo do coração dele com Deus. Você vai ver ele também lá no Monte da Transfiguração também, um momento, surreal, onde ele também tem uma experiência surpreendente com Deus, com os profetas. Outro momento também muito importante, você vê ele no monte de Jerusalém, ele começa a clamar, ele começa a chorar, um profundo do coração dele, assim, o íntimo dele começa a doer, porque ele tem uma visão acerca do que aconteceria com Jerusalém. Então você percebe que o secreto é algo muito especial, é algo muito íntimo, algo muito envolvedor. Então como que vai funcionar? A liderança e todos nós, nos dias de quinta, sexta e sábado, vamos estar liberando para você pelo menos 2 palavras, com a média de 30 minutos cada uma. Isso vai variar muito de cada líder que vai ministrar, cada pastor. Mas quando acabar essa palavra, eu quero te lançar um desafio. Você, se preparar para esse momento, e assim que terminar essa palavra, você vai pegar aquilo que foi ministrado, você vai para o seu secreto com Deus, e você vai, conversar com Deus acerca daquilo. Pode ter certeza que cada tema que vai ser trabalhado aqui, ele vai te surpreender, ele vai tocar o teu coração, ele vai te curar, ele vai te libertar, ele vai te restaurar, ele vai levar você a um nível maior de intimidade e experiência com Deus, eu não tenho dúvida disso. Eu queria te trazer essa mensagem hoje, eu queria falar um pouco de um texto que envolve muito sobre o secreto, porque o secreto é um lugar onde você compartilha aquilo que você não fala com ninguém. O secreto é um lugar onde você compartilha daquilo que você não quer que as pessoas ouçam, que ninguém ouça. E é interessante que Deus, ele sempre está nos esperando no secreto, justamente para que possamos desenvolver um relacionamento com Ele. Então, eu quero começar hoje, é óbvio que a liderança vai falar de muitos assuntos, eu quero já abordar uns para já te deixar, um gostinho de ansiedade espiritual.
Mas eu quero dizer que a gente vai falar, de repente você foi abusado em algum momento na sua vida, sexualmente. E por isso você talvez esteja inseguro na sua vida, você é medroso, você é uma pessoa birrenta, rancorosa, magoada, assustada, sabe? Você tem uma facilidade com o ódio, você é tímido, você é inconstante, você é solitário. Eu quero dizer para você, espere que Deus vai liberar dentro dessa temática uma palavra nessa área da sua vida para te ajudar. Talvez você se sinta culpado por algo. Talvez você foi vítima de um aborto, de uma tentativa de aborto, uma vítima, sabe, de uma situação de homicídio, você foi espancado, por algum motivo alguma vez você furtou, você foi enganado, você, sabe, foi usado sexualmente por alguém, sabe, você talvez foi usado através de um programa, eu não sei, de alguma forma você foi sexualmente estuprado, não sei, Deus sabe da tua intimidade, Deus sabe do que aconteceu com você. E você sabe daquilo que você vai poder se abrir. Então eu quero te dizer, vai ter muitos temas que vai abordar em áreas da tua vida que você precisa ser ajudado. Talvez você tenha uma dificuldade na área de homossexualismo, você não conseguiu se encontrar, você ainda tem dificuldade com a sua identidade. Eu quero dizer para você que um líder, um pastor, alguém, vai liberar uma palavra poderosa do trono de Deus para sua vida, onde vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, vai quebrar as cadeias, vai, sabe, abrir o teu coração para aquilo que Deus quer para você. Eu tenho certeza que nessa temática Deus vai apontar destinos para você, eu não tenho dúvida disso. Abra o teu coração para esse tempo. Talvez você já se fez uma pergunta: o que é o pecado? O que podemos incluir na lista de pecados? Então esse é um tempo, sabe? Em Romanos 8:1 diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. O que eu quero te dizer com isso? Que nada disso que eu te compartilhei agora, essas palavras negativas, essas coisas que o diabo lançou sobre a sua vida, é mais forte do que aquilo que Deus tem para você. Então abre o teu coração, prepara o teu coração, que eu tenho certeza que você vai ser surpreendido por Deus. E a minha temática de hoje, a minha palavra de hoje, eu quero abrir com você sobre pecado de estimação. Nossa, pastor, como assim pecado de estimação? Essa semana, algumas semanas atrás, eu assisti um documentário onde no Rio 10 jovens se juntaram para fazer um suicídio simultâneo. E esses jovens tinham interesse, tinham foco. Eles se frustraram nas suas vidas em alguma área, de alguma forma, com seus pais, com parentes, com amigos, com alguém, alguma coisa mudou a história, mudou o destino deles, daquilo que Deus tinha planejado. E eles decidiram juntos em causar uma situação, um suicídio simultâneo. Vamos por cima de um prédio e lá nós vamos se jogar. Só que eles começaram a compartilhar entre eles e essa informação varou em alguns familiares, então descobriram. Mas quando descobriram, 3 ainda conseguiram se suicidar e ainda faltavam 7. O que eu quero te dizer com isso? Todos esses jovens, em algum momento, o pecado entrou na vida deles, tirou o espaço de Deus e eles se lançaram de um prédio. Porque não encontraram uma palavra de ânimo, não encontraram uma palavra de vitória. O diabo conseguiu vencer. Mas eu queria dizer que isso com você não vai acontecer. Porque você vai ser fiel a essa temática. Você vai ouvir todas as palavras, você vai para o teu secreto. E eu tenho certeza que quando passar essa pandemia, você vai estar forte em Cristo. Eu tenho certeza que você vai estar voando nas asas do Espírito. Você não vai vir mais para a rede, para os cultos, para ser incendiado. Você vai vir incendiar. Em nome de Jesus. Então, pastor, mas pecado de estimação, como assim? O que o senhor quer dizer com isso? Como identificar os meus pecados de estimação? Sabe, apesar de ser difícil viver sem pecar, precisamos lutar constantemente e sem trégua contra o pecado, principalmente contra os pecados de estimação. Como assim, pastor? É muito fácil identificar. Quais são os pecados que gostamos de cometer? Você tem que se fazer essas perguntas diariamente, você tem que fazer em todo o tempo, você tem que estar observando, atento à voz do Espírito Santo. Um exemplo muito fácil de você identificar é quando ele já não te entristece mais. O pecado ele vem na sua vida, ele entra e você
não faz diferença, você não fica triste, você não se envolve, para você aquilo é só mais uma situação, amanhã acontece de novo e depois ele se torna doméstico com você. Nada a ver, pastor, amanhã eu peço perdão, eu tenho consciência, mas eu não sinto a ação do Espírito. Olha que forte isso, gente. E isso tem acontecido muito em meio à juventude. Eles têm se acostumado com uma vida promíscua, uma vida, sabe, sem direção, uma vida sem base. Eu queria compartilhar um versículo contigo do que se considera pecado. Para que você comece a abrir o teu coração, abrir os teus olhos, sabe, abrir a tua mente para aquilo que Deus quer ministrar na sua vida. Em Gálatas 5, 19 ao 21 diz o seguinte: ora, olha o que Paulo está dizendo aqui, ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, facção, dissensões, inveja, bebedice, orgias e semelhantes estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni. Ele está falando lá do Éden, lá do início. Que as que tais coisas praticam não herdarão o reino do céu. Olha que ele nos alerta, presta atenção, toma cuidado com essas coisas, porque as pessoas que estão se limitando a essa mentalidade, as pessoas que estão se afundando nesse estilo de vida, elas podem não alcançar o reino de Deus. Eu quero abrir o teu coração nessa noite, eu quero te alertar, sabe, através da palavra de Deus, que isso é muito importante, porque talvez eu estou falando agora e você está olhando para você e isso está fazendo sentido para você. Um outro segundo ponto que eu quero compartilhar com você é quando ele não te incomoda mais. Quando o pecado não te incomoda mais, sabe, você não fica mais angustiado, você não fica mais triste, pode ser que esse seja um pecado de estimação, assim como o animalzinho que você tem em casa. Quando você tem um animal de estimação em casa, ele é íntimo seu, você não tem dificuldade com ele mais. Você não tem, ele é mais um animalzinho, ele está ali com você, ele é comum na sua vida, ele não é mais um destaque, ele não é algo que te incomoda mais, você chega e sai, ele está lá e ele não faz tanta diferença para você, e você tem amor por ele. Olha que interessante isso. Então quando o pecado não te incomoda mais, você tem que ficar preocupado. Você tem que ficar atento. Um outro ponto, um terceiro ponto é quando nós já não abandonamos mais. O que acontece é que nós começamos a acariciar esse pecado. Começamos a nutrir esse pecado. Começamos a fortalecer ele, sabe? E de repente ele dominou a nossa carne e ele está bebendo do nosso próprio corpo. Isso é muito forte. A gente tem que ficar atento, porque o pecado é justamente isso que ele faz. Ele te escraviza, ele te torna dependente dele. Então eu quero te alertar esta noite desses detalhes que nós precisamos ficar atento. Procuramos agradar essa carne e não a Deus. Ou seja, Deus precisa esperar enquanto o pecado é servido em primeiro lugar. Olha que forte isso. O pecado, ele tem prioridade na minha vida, ou seja, Deus, espera um pouquinho aí, eu preciso pecar um pouquinho aqui. E quando você está nesse estágio, é um estágio de muita preocupação. Eu me lembro que um tempo atrás, um jovem me procurou, eu já compartilhei isso outras vezes, e ele estava afundado num mar de masturbação. Ele não conseguia sair desse ambiente. E ele me procurou, pastor, o que eu faço? Como é que vai ser isso? Como é que eu vou me livrar dessa situação? É um pecado que me isola, me atormenta, mas está chegando um ponto que está ficando comum na minha vida. E eu falei, eu quero te fazer uma pergunta, você crê na existência do Pai? Ele creio. Crê no Filho, no Jesus, sabe, o teu Salvador, creio. Você crê no Espírito, o teu Consolador, que te acompanha, que está no teu interior, está com você todos os dias? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você teria coragem de ficar nu e praticar tal ação na frente dos seus pais? Ele se escandalizou. Não, pastor, como assim? Eu falei, sim, você teria? Me responde. E ele falou, não, pastor, jamais faria isso. Pois é, você está fazendo isso na frente de alguém muito mais importante que teus pais, que é o Espírito Santo. Então não adianta a gente querer se esconder do pecado.
escondendo das pessoas. Porque aquele que nós não deveríamos esconder, a gente não vai conseguir esconder. Você pode até esconder de mim o pecado. Você pode esconder do seu líder. Você pode esconder, do seu pastor. Mas você não vai conseguir esconder daquele que mais se importa com você. Então eu quero abrir os teus olhos. Não deixe que o pecado em nenhum momento, deixe tirar de você a tristeza, a angústia do coração quando ele vem na tua vida. Não deixe com que ele não te incomode mais. Não deixe que ele toma posse de você a ponto de você abandonar o Espírito Santo. Um segundo ponto que eu quero trabalhar com você é, pastor, e quais as consequências que esses pecados nos causam? Primeiro ponto, um esfriamento espiritual. A consequência dos primeiros pontos acima é o completo esfriamento espiritual. Olha que forte isso. É a perda de gozo pela prática das coisas espirituais que nos levam à presença de Deus. Meu Deus, talvez você esteja nesse cenário. Você perdeu a força. Você perdeu, o ânimo. Você não consegue mais estar empenhado na sua célula como você estava antes. Você não consegue mais estar empenhado no seu discipulado. Você não consegue mais estar empenhado nos seus cultos de rede roots, de celebração. Você não se apaixona mais pelos seminários, pelos eventos. Isso acabou. Isso não faz tanta diferença. Você só vem quando dá para vir para cumprir o teu protocolo. Eu quero te alertar, porque se você estiver nesse estágio, te leva a tomar você tomar um susto numa segunda situação, que você começa a ter um descontentamento para com a tua igreja. Todo crente que guarda pecado, presta atenção, todo crente que guarda pecado na sua vida, ele vai experimentar um esfriamento espiritual. Todo crente que ele guarda pecado na vida dele, ele não confessa a Deus, é descontente com sua igreja. Pode ter certeza. Normalmente uma pessoa que você vai encontrar descontente com a igreja, falando mal da igreja, falando mal das pessoas, falando mal das redes, falando mal da cela, falando mal do teu líder, do teu pastor, toda pessoa que estiver falando para você mal de alguém ou de alguma coisa, pode ter certeza, ela está com dificuldade em alguma área na vida dela, ou seja, ela está guardando pecado. Ela está em pecado, ela está com dificuldade na vida dela, pode ter certeza. Porque ela deu espaço para o diabo agir na vida dela. Então, fica atento, porque talvez você esteja nesse cenário. Seu líder convoca você para um discipulado online, você começa a reclamar. Ai, tá tarde. Nossa, tá demorando muito. Para que isso? Não precisa disso. Uma vez só por mês. Nossa, que palavra longa. Como assim propósito, oração? Como assim jejum? Para que secreto? Essas coisas começam a invadir o teu coração. E é fato que você vai ter um distanciamento de Deus. É fato que você vai ter, um descontentamento com a tua igreja, você vai se esfriar, ter um esfriamento espiritual. Isso é fato. Então, eu preciso ficar atento com isso, porque senão daqui a pouco eu começo a criticar tudo na minha igreja. Então, se o pecado tiver espaço na minha vida, é fato que tudo que for relacionado ao reino de Deus, o diabo vai dizer para você que não presta, que vai te fazer mal, que é desnecessário, que não precisa. Eu tenho certeza que o diabo vai agir na sua vida dessa forma. O terceiro ponto aqui é você se torna escravo de Satanás. Quem guarda pecado de estimação em sua vida é presa fácil para Satanás. Ele faz o que quer dessa pobre e infeliz vida. Ou seja, ele assume o controle da minha vida e ele faz o que ele quer. Ele me leva para onde ele quer. Então eu preciso me atentar, porque a Bíblia diz que a cruz de Cristo foi para nos tornar livre e não escravo de Satanás. Só que o diabo ele trabalha uma estrutura de pecado na sua mente, no teu coração, para te induzir a ir para perto dele e esquecer do processo de crucificação de Jesus, no qual te deixou livre para viver uma vida em abundância, uma vida em alegria, em paz, uma vida leve, sem tormento, sem angústia. Então o diabo ele trabalha para que você o tempo todo seja escravo dele. Um outro ponto que finaliza o crente, finaliza o cristão, o homem de Deus, o jovem de Deus, a mulher de Deus, o abandono da fé. Como
como a última consequência dos pecados de estimação vem, finalmente, o abandono por completo da fé. Que uma vez foi o bem mais precioso que você teve. Se você for observar no seu início de caminhada, as suas conquistas todas eram na fé. Você olhava para a situação e você pensava consigo, não tem jeito, é difícil, eu não vou conseguir. Mas você fala assim, mas eu tenho Deus maravilhoso, poderoso, que me ama e Ele me prometeu. Pouco tempo depois, aquilo que Deus te prometeu de fato, por conta da tua fé que você estimulava, você começa a alcançar aquilo que você almeja. Só que você precisa se atentar, porque a pessoa abandona a igreja, ela começa a abandonar os irmãos, os cultos, a comunhão, ela cai completamente nas mãos do diabo e finalmente nas tristezas, decepções, até a morte eterna. É essa a função do pecado, te levar à morte eterna. Enquanto Jesus está te oferecendo a vida em abundância, o diabo está te oferecendo a morte eterna. Deus nos ama tanto. Se você for olhar em Deuteronômio, ele diz o seguinte: ei, os céus e a terra contemplam a tua existência. Quer saber de uma coisa? Você tem duas escolhas, a bênção ou a maldição, a morte ou a vida. Ei, lá na parte B do texto ele fala, mas escolhe a vida. Cara, Deus te dá cola de o que é melhor para você. E o que você deve receber, atrair para você. Toma cuidado. Talvez você não sente motivação mais nem em estar participando de um passo de fé. Talvez a sua célula já não é mais uma célula de fé. Talvez você, discípulo, você não se sente mais motivado, sabe, em buscar algo que Deus prometeu para você. Talvez você está enfermo, tem uma enfermidade, talvez você tenha algo que você almeja tanto, uma faculdade, e você olha para ela e ela está distante de você. Parece que você não vai conseguir mais palpar, pegar ela. Mas ei, não deixa isso entrar no teu coração. Seja perseverante. Deixa a fé, sabe, entrar no teu coração, entrar na tua mente, deixa ela tomar posse, sabe, na tua vida. Na fé eu tenho certeza que você pode conquistar muitas coisas. A mente ela se torna cauterizada e o homem vive numa estagnação espiritual. Esses pecados precisam ser abandonados urgentemente. Presta atenção, irmão, eu estou abrindo essa temática hoje dizendo para você que o pecado pode estar te matando e você não está percebendo. O pecado pode estar te afundando e você não está percebendo. O pecado pode estar te levando à morte eterna e você não está percebendo. Porque você se apegou, sabe, com a ideia de que a graça me livrou do mal, que a graça me livrou do inferno, a graça... Certo, irmão, você está certo. Só que presta atenção, o cara está dizendo que se essas coisas entraram na tua vida, ela tomar posse, ela ser o trono da tua vida, presta atenção, você está dizendo que Deus não é o centro mais da sua vida. Você descartou a graça. E agora o pecado ele é mais forte na tua vida. A graça é uma opção. Eu quero abrir o teu olho. Sabe? Olha a profundidade disso para você. Então você precisa ficar atento. Deus te deu a graça. O diabo te deu o pecado. Ele está dizendo, ó, se aperfeiçoa na minha graça. Sabe? Busca a minha graça, a minha misericórdia, o meu amor. Mas presta atenção, se você se influenciar pela graça, se você amar a graça de Deus, se você se afundar na graça de Deus, o pecado, ele não tem como se misturar. Porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Então não tem como misturar as duas coisas. Você precisa escolher. Uma coisa é um pecado, sabe, inusitado, um deslize, uma coisa que aconteceu, mas no profundo do teu coração aquilo queima, você se arrepende, você não queria que fosse daquela forma, e você corre para a graça. Outra coisa é aquilo ser comum na sua vida, é aquilo ir ficando forte cada dia mais, é aquilo intensificando na tua vida cada dia mais, e lá na frente, a graça não tem mais tanta importância para você, e muito menos lembrança. Sabe, foque no Senhor esses dias. Abra o teu coração para essa palavra. Deixa, sabe, o amor de Deus aperfeiçoar na tua fraqueza.
O terceiro ponto, o último ponto, é como vencer este pecado de estimação, pastor. É necessário buscar a Deus com maior intensidade. Sabe, o verdadeiro convertido, ele está sinceramente enganjado na luta contra o pecado, combate contra ele, e muitas vezes é vencido, mas enquanto houver vida em seu corpo, jamais ele abandona a causa. Ou seja, enquanto ele estiver aqui, firme em Cristo Jesus, o pecado pode até bater na porta dele, mas ele não vai entrar na vida dele. Ele não vai tomar posse da vida dele, não vai entrar no coração, não vai entrar na mente, não vai ter espaço, porque Deus habita na sua vida. Então, primeiro, um ponto muito importante. Primeiro, como pastor, entendi, é necessário buscar Deus com mais intensidade, mas como eu vou fazer isso? Presta atenção, essa é a época que eu acho que mais você está tendo tempo na tua vida. Presta atenção, volte para a palavra. Se afunde na palavra de Deus. Para vencer os pecados de estimação é necessário uma volta à palavra de Deus. Todos os dias você precisa ter devocionais, todos os dias você precisa ler a Bíblia, todos os dias você precisa ter tempo de qualidade com Deus através da palavra. Você precisa se influenciar com ela, mergulhar nela, amar a palavra de Deus. Sabe, tem um escritor que ele diz o seguinte, um dos maiores pregadores do século, ele diz o seguinte: ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da Bíblia. A Bíblia e o pecado não podem conviver. A Bíblia e o pecado não podem conviver juntos. Olha que forte isso, cara. Você precisa entender que se você estiver mergulhado na palavra de Deus, meu irmão, se você estiver com a palavra de Deus, sabe, montada na ponta da tua língua, se ela tiver invadido o teu cérebro, a tua mente, o teu coração, o diabo vai lançar a seta, meu irmão. Mas na hora que ela bater na tua mente, o Espírito Santo vai lá, colhe aquela palavra e ele fala: aqui não, diabo. Meu filho está respaldado, ele está ungido, ele está revestido com a armadura do meu Pai. Você está entendendo? Então, se volte à palavra. Gaste tempo com Deus com a palavra. O segundo ponto é uma vida abundante de oração. É necessário orar, buscar a Deus intensamente, mergulhar a alma na presença de Deus. A oração nos revigora a alma, desperta em nós o que antes estava adormecido. E o prazer pelas coisas do Senhor e o prazer pela vida se torna maior, mais intenso. Ore a Deus, busque a sua presença. Deus não vai rejeitar a sua oração. Pastor, mas eu não consigo, eu tenho tido fraqueza, eu não consigo sentar no secreto, pastor, porque quando terminar essa mensagem você vai para o secreto agora. Você vai ter que lutar agora, você vai enfrentar uma luta, uma briga agora, depois dessa palavra. O diabo vai fazer: não vai agora não, deixa para ir mais tarde. Ei, não faz isso agora não, depois a gente faz, vamos ver aqui mais uma live, vamos ver mais um programa, vamos ver mais um filme, vamos ver mais alguma coisa, vamos jantar primeiro, entendeu? A tua carne vai te absorver, sabe? Tudo aquilo que é pecado vai tentar tornar aquilo forte para você fazer com que esse momento não seja prioridade. Terminando essa palavra, você vai travar a sua primeira luta nessa temática secretos. Escuta o que eu estou te dizendo. A tua primeira luta começa hoje, agora, nessa temática. Agora mesmo eu tenho certeza que muitos que eu estou ministrando, muitos que estão me ouvindo, o diabo está dizendo: ei, isso que o pastor está falando não é assim não. Isso que o pastor está falando não funciona assim. Isso que o pastor está falando não precisa ser assim. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo num tempo onde o xingar um pouquinho é normal. Hoje é fácil perceber que os cristãos, ele não vê mais o palavrão como algo que compromete o teu caráter. Ele não vê mais isso. As palavras grosseiras já não chocam tanto mais a nossa cultura. Sabe, é comum, é normal. Uma outra coisa, sabe, as guerras de trono, a maioria dos cristãos hoje, presta atenção, isso vai ter muito a ver com o que você está fazendo na sua casa nos desses dias. Guerra de tronos, guerra dos tronos. A maioria dos cristãos dos anos 90 iriam evitar qualquer filme com classificação de 18 anos. Você sabia disso? Hoje,
nós muitas vezes incentivamos outros a assistir séries e programas de TV que estão cheios de sexo e violência. E pra gente é normal, passou uma ceninha de pornografia, de sexo lá e tal. A TV oferece isso hoje para crianças de 12 anos. TV aberta com 14 anos, criança está vendo isso em horário nobre. Sexo na televisão. Ei! Nos anos 90 isso jamais aconteceria. O que está acontecendo? Isso está comum, isso é normal. Vou assistir uma série, tem umas cenas ilícitas na série, mas não tem problema não. Não faz mal não. É só uma série. Um filme de terror? Não, isso não me influencia, isso não mexe comigo. A Bíblia diz que o diabo iria usar de pornografia, ele ia usar de terror para abrir portais na sua vida, para te influenciar, para tomar o espaço que é de Deus por direito na tua vida. E ele vai usar disso, de cenas ilícitas. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque outro dia eu fui na casa de um casal e ele me falou que tinha um filme bacana para assistir. Legal. E meus filhos estavam sentados, ali junto com a gente, assistindo um filme. E eu fui achando engraçado no início, fui assistindo um filme, de repente soltou um palavrão, eu fiquei meio assim assustado. Mais pra frente soltou outro, eu fiquei... 15 minutos depois, a primeira cena de sexo. Explícito. Só não mostrou os órgãos, mas o resto a gente via tudo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E ali eu tive que passar por aquele cenário, foi constrangedor, e eu fui até o final do filme. E eu saí de lá incomodado com aquilo, comigo, por ter deixado os meus filhos assistir aquilo, por ter deixado aquele ambiente. Não que meus filhos sejam santos, não que eu seja um santo, mas eu fiquei pensando, por que eu assisti, cara? Isso me fez mal. O que está acontecendo? Então, isso tem sido comum. O sexo antes do casamento eu não preciso nem falar. As coisas têm ficado mais sérias. As piadas inapropriadas, cara, o uso do nome de Deus em vão tem sido explícito. Tem uma série, eu acho que um canal na TV que passa um programa, terrível, ilustrando a imagem de Jesus de uma forma, assustadora, desastrosa. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com as pessoas? A idolatria. Só uma gelada, o que é uma gelada só uma cervejinha, não vai fazer mal. Um vinho só em casa, não tem problema. Glutonaria, nós estamos nos afundando, cara, na alimentação, a grande maioria da população hoje é tudo obesa porque não cuida do templo do Espírito, que é o nosso corpo. Eu me incluo nisso, eu me envergonho disso, eu me decepciono com isso. Vício, drogas, redes sociais têm tomado a nossa mente, o nosso coração. A gente tem se afundado nisso, tem deixado de fazer outras coisas, gastando muito tempo com isso, quando poderíamos estar gastando o nosso tempo de qualidade com Deus. A gente consegue ficar 2 horas, ali passando o dedo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, mas a gente não consegue ficar 30 minutos na frente de uma Bíblia lendo ela. 10 minutos de joelho no pé da nossa cama, orando ao Senhor, falando com Deus. Os vícios têm tomado posse, têm, inundado a nossa mente, o nosso coração. Mas eu quero acelerar para a gente estar concluindo o último ponto aqui desse terceiro tópico. Você precisa resistir o diabo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Presta atenção, a Bíblia diz que tudo que não há no mundo, tudo que tem no mundo, tudo, não é mais forte do que o que habita em você, do que o que está em você. Então não existe pecado que pode vencer você. Não existe vício, não existe idolatria, não existe.
Nós precisamos tomar posse, deixar o Espírito Santo inundar o nosso coração e a nossa mente para que possamos vencer. Sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos ao Espírito Santo, sujeitai-vos a Jesus. Precisamos ser implacáveis contra o pecado, temos que estar, empenhado em exterminá-lo, temos que nos lançar contra o pecado onde quer que o encontramos, não podemos nos dar sossego, precisamos vigiar dia e noite, noite e dia. Quero concluir com você aqui agora e dizer que com certeza é mais fácil pecar do que servir o Senhor. Você não se sente mais à vontade quando o mundo está em sua mente e quando está rodeado de prazeres carnais do que está a sós em Deus. Presta atenção, não tem como. Se você estiver apegado com Deus, se você estiver na presença de Deus, o mundo, as coisas que o mundo oferece, as coisas que o diabo te oferece, não mexe com você, porque o teu coração ele é todo do Senhor. Você é por inteiro de Deus. Tem uma frase de um autor de um livro que ele diz o seguinte: nós nos tornamos aquilo que pensamos. E a Bíblia diz também: nós somos parecidos com aquilo que nós adoramos. Ei, o que você tem adorado? O que tem tido lugar na tua vida? Para quem você tem dado mais espaço? Para Deus ou para o pecado? Para o Espírito Santo ou para o diabo? Para Jesus ou para uma vida pecaminosa? Em Romanos 6,23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Olha que forte isso aqui. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é gratuito. A vida eterna é gratuito para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, não deixa o diabo ter espaço na tua vida. Não deixa o diabo tomar posse do teu coração. Sobre tudo, guardai-vos o vosso coração. Olha o que Provérbios está dizendo. A verdade é que o inferno sabe que a palavra de Deus não muda. Ele sabe. Então ele tenta influenciar o coração de quem a recebe o tempo todo. O inferno não pode voltar atrás e anular a cruz, mas ele vai tentar esvaziar em você a alegria da salvação. O inferno não pode anular a graça, mas ele vai tentar roubar de você a convicção de que você é salvo, santificado e justificado. Ele vai te lançar todo o tempo um ambiente de condenação, de destruição. Ele vai tentar tomar posse do teu coração, lançando angústia, lançando ansiedade, lançando depressão. Mas a Bíblia está dizendo aqui: ei, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida eterna. Ou seja, o que o diabo te oferece não é mais forte do que o que já está armazenado no teu coração. Sobretudo, guarde o teu coração. Eu quero encerrar essa temática agora, essa palavra. Nós vamos estar só com essa noite. E amanhã nós temos mais duas. Eu quero colocar uma canção para você aqui agora. Eu queria que você ouvisse essa canção. E quando você terminar de ouvir, você vai procurar essa canção na internet. Ou você talvez até tenha no seu celular. E você vai tirar um tempo de qualidade com Deus. Essa canção tem muito a ver com esse momento agora. Essa canção ela expressa, como está o meu coração. Escuta a batida do meu coração. Senhor, seja atraído, outra vez pelo meu coração, Toma posse do meu coração, Jesus. Me influencie, me leve para mais perto de Ti. Eu quero sentir a Tua presença. Eu quero ser, abraçado pelo Senhor. Eu quero, estar voltado em Teus braços.
Sabe, o Pai te ama. Você é especial. Ele não planejou o pecado para você. Ele todos os dias te espera no secreto, todos os dias Ele está lá te esperando, Ele está sentado na sua cama, Ele está aguardando, sabe, você, Ele está com a expectativa de que você vai estar lá, de que você vai lá se encontrar com Ele, vai compartilhar com Ele do teu dia, vai compartilhar com Ele, sabe, das profundezas do teu coração, das tuas feridas, das tuas angústias. Ele está lá te aguardando, sabe, para te limpar, para te sarar. Em nome de Jesus, é noite, é de você ir para o secreto com Deus, sabe, gastar tempo com o Espírito Santo. Se você está sem força, entra no teu quarto, vai contra a tua força, liga o teu som, fecha a porta do teu quarto e começa a gritar o nome do Senhor. Começa a dizer que Ele é bom, começa dizendo, sabe, o quão maravilhoso Ele é, começa adorando Ele. Eu tenho certeza que Ele vai vir como um vento impetuoso, vai tomar posse do teu quarto, aquele ambiente, e você não vai conseguir se controlar, você vai liberar todo o mal, sabe, que está no teu coração, te angustiando, te atrapalhando de estar perto de Deus. Eu tenho certeza disso, eu tenho convicção. Foi assim comigo, vai ser assim com você. Teu amor nunca acaba. Aleluias. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, entregando esse momento diante do Senhor. Que você possa ter sua experiência com Deus essa noite. E que você possa ter testemunho outros dias acerca do seu secreto, acerca do que Deus fez com você nessa noite. Abba, Pai. Papaizinho querido. Eu quero liberar uma palavra, Pai, sobre essas pessoas que estão assistindo, Pai, esse momento. Liberar uma palavra, Pai, sobre aquele que está aflito, aquele que está triste, aquele que está angustiado. Aquele que entendeu hoje, Pai, que o pecado em algum momento tomou posse da vida dele, que o pecado em algum momento entrou na vida dele, mas, Pai, que nesta noite, no secreto, ele vai abandonar tudo isso, ele vai voltar para os teus braços, voltar para o teu colo, e esse pecado de estimação, que já tinha ficado domesticado, ele vai cair por terra. E ele vai clamar por essa canção no secreto, ele vai te adorar, ele vai te louvar, ele vai glorificar o teu santo nome, e ele vai se entregar na tua presença, ele vai se render ao Senhor. Pai, eu libero essa palavra sobre a vida dos teus filhos, Pai. Eu libero essa palavra com muito amor, Pai. Que o Senhor alcance hoje, Pai, nesta noite, Pai, no secreto, os teus filhos, eles venham ter uma experiência extraordinária contigo, surpreendente, sobrenatural, em nome de Jesus. Te adorar. Aleluias. Aleluias. Graça e paz. Graça e paz. Guarde esse momento. Vá para o teu secreto. Tire seu tempo de qualidade com Deus. E amanhã nós temos mais palavra de Deus para você nesse mesmo horário, às 21 horas. Amém? Contamos com você.